Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Rumo Certo Concursos. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto importantíssimo. Vou dar início à resolução do bloco 3 da última prova da PF para o cargo de agente. Esse bloco 3, ele consta 24 questões de contabilidade. Então eu considero contabilidade como o melhor custo-benefício entre as matérias da PF, porque representa 20% da prova e se você se dedicar um tempo razoável, você vai conseguir gabaritar essas questões na próxima prova, beleza? Então, já vou pedir para vocês se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Pessoal, antes de iniciar a leitura da questão, eu quero, primeiramente, apresentar para vocês alguns conceitos. Para quem está começando a contabilidade agora, nunca estudou contabilidade na vida, vou apresentar alguns conceitos e após a apresentação desses conceitos, vocês vão ver que a prova, a resolução dessas primeiras questões são muito fáceis, beleza? Vamos lá. Primeiro, contabilidade é uma ciência social. Ciência. O objeto de estudo dessa ciência da contabilidade é o patrimônio. E o patrimônio ele tem uma equação fundamental, que é ativo é igual passivo mais PL. O que é ativo? Ativo, vou chamar agora de A, são os bens e direitos. O passivo, que agora eu vou chamar de P, são as obrigações com terceiros. O patrimônio líquido, PL, é o capital dos sócios. Beleza? Desta equação aqui, a gente também pode afirmar que o PL é igual ao ativo menos o passivo. Por quê? Porque o patrimônio líquido, capital dos sócios, é o ativo, é o valor residual do ativo após subtrair todos os passivos. Ou seja, o patrimônio líquido é o conjunto de bens e direitos, depois de subtraídos as obrigações, aí fica um saldo, se houver saldo. Esse saldo vai ser o patrimônio líquido. Beleza? Entenderam isso aqui, essa parte? Contabilidade é uma ciência social, ela tem como objeto de estudos o patrimônio. O patrimônio ele tem uma equação fundamental. Ativo igual passivo mais PL. O ativo são os bens e direitos. O passivo são as obrigações com terceiros. O patrimônio líquido é o capital dos sócios. Essa equação também pode ser representada como patrimônio líquido igual ativo menos os passivos, porque o patrimônio líquido é o valor residual dos ativos após deduzidos todos os passivos. Vamos para mais um conceito aqui. Os ativos, o ativo, ele é a aplicação, em regra. O passivo e o PL, eles são, em regra, origem. Por uma convenção da contabilidade, a aplicação ela tem natureza devedora, é um débito. Isso aqui é uma convenção, pessoal. Débito não quer dizer que é ruim ou bom, é uma convenção. E as contas de origem, elas têm natureza credora, ou seja, elas são créditos, beleza? Então, quando você aumenta o ativo, você se debita, é um débito. Quando você aumenta o passivo, uma obrigação ou patrimônio líquido, você é uma origem, você se credita, são créditos. Beleza? Um exemplo prático. Um sócio vai constituir uma empresa. Ele vai aplicar, ele vai iniciar essa empresa com capital social. O capital social faz parte do patrimônio líquido. Vamos supor que ele comece com 100 mil reais. Então ele vai ter uma origem. Qual a origem? Vou botar aqui PL, 100 mil reais. A forma que ele integralizou esse capital inicial foi através de uma conta bancária. Então ele vai ter um ativo de 100 mil reais. Nesse momento da Constituição, ele não tem nenhum passivo, em regra. Então, o passivo aqui vai ser zero. Esse patrimônio líquido que ele constituiu a empresa, isso aqui é uma origem. Esse ativo aqui, que no caso é um bem que ele tem, é uma aplicação, beleza? Essa aplicação ela tem natureza devedora, ela é um débito. Mais à frente vocês vão entender, só no momento só aceita. E essa origem aqui, ela é um crédito, beleza? Vamos aqui agora. Vocês já entenderam o que é o patrimônio, vocês já sabem então o que é o ativo, o que é o passivo e o que é o PL, já sabem que as contas do ativo elas têm natureza devedora, ou seja, elas aumentam com débito, e as contas do passivo e PL têm natureza credora,
elas aumentam com crédito. Agora a gente vai para mais um conceito. A estrutura do balanço patrimonial, que é a principal demonstração contábil das empresas. Ela é assim, é um balanço mesmo. Então aqui você vai ter os ativos e aqui você vai ter passivos. E aqui você vai ter o PL, patrimônio líquido. Esse lado aqui, ele aumenta com crédito, são contas de natureza credora, aqui também credor, e aqui ele aumenta com débito, tem natureza devedora. Exemplo de ativos: caixa, imóvel, duplicatas a receber, ou seja, pessoal, são bens e direitos. Vamos supor que aqui tenha 50 mil, aqui tenha 50, aqui tenha 50. Total do ativo, 150, beleza? Vamos supor que aqui no passivo ele tem impostos a recolher. Tá vendo que isso aqui é uma obrigação. É uma obrigação com os sócios? Não. É obrigação com terceiros. Porque aqui tem a 100. Por aqui eu já consigo saber o valor do PL, sabendo que ativo é igual a P, passivo, mais o PL, e que PL é igual a ativo menos passivo, eu já consigo saber o valor do PL. Porque PL, nesse caso aqui, vai ser igual a 150 menos 100 do passivo. No caso, PL, 50. Totalizando aqui desse lado, 150. Ou seja, ativo é igual passivo mais PL. Isso aqui é o balanço patrimonial. Sabendo esses conceitos já iniciais, agora a gente vai partir para o enunciado da questão. Determinada empresa apresentou em 31 de dezembro de 2020 um patrimônio composto pelos seguintes elementos, cujo registro e cuja avaliação contábeis estão de acordo com as regras estabelecidas na legislação societária, Lei número 6404 de 76 e suas alterações. Aqui a gente já vê diversos elementos, né, que a gente consegue identificar como ativo, passivo e PL. O que eu aconselho nesse momento é a gente já ir identificando. Vamos colocar o seguinte: caixa é um bem ou direito? Sim, então é ativo. Aí eu coloco o ativo aqui, ó, com um azinho aqui desse lado. Duplicatas a receber é um direito, ou seja, você tem um duplicatas a receber. Então você tem um direito, né, com terceiros. Então aqui é um ativo também. Empréstimos a pagar. Você tem uma obrigação com terceiros. Então aqui você vai ter um passivo. Estoques. Estoques são bens. Então você aqui tem um ativo. Imóveis de uso próprio são bens. Ativo. Depreciação acumulada. Aqui já é uma exceção. Aqui é uma conta retificadora do ativo. Ela retifica esse valor do imóvel, que quando é próprio, em regra, ele é avaliado a custo. Só que essa conta de depreciação, ela é uma conta do ativo, só que é uma conta retificadora. Então a natureza dela é o contrário da natureza padrão. Em vez de ela ser um ativo, em vez dela aumentar o ativo, ela vai reduzir o ativo. Então ela tem natureza credora. Aí eu vou colocar aqui menos, só para saber que a gente vai subtrair. E vou colocar aqui ativo. Capital social. Capital social, como eu falei anteriormente, é o capital dos sócios. Então é PL. Fornecedores, com obrigação, passivo. Salários a pagar, passivo. Reserva de lucros é uma conta do PL. Depósito em bancos é um ativo. Impostos a recolher é um passivo, uma obrigação com terceiros. Aplicações financeiras de liquidez imediata é um ativo. E por que, pessoal, que eu estou fazendo assim, botando o A de um lado, o P do outro, PL? Já para não se confundir quando a gente for montar o nosso balanço patrimonial aqui. Ó. Vamos montá-lo agora. Do jeito que a gente fez anteriormente. Vamos dividir aqui. De um lado a gente vai colocar aqui os ativos, do outro lado a gente vai colocar os passivos e o PL. Bora lá. Ativos, passivos. Pessoal, essa questão ela poderia vir bem mais difícil, com mais elementos, mais contas, algumas contas que não são tão intuitivas. Só que historicamente, no concurso da Polícia Federal, o bloco de contabilidade ele vem bem simples. Então, é isso que eu falei anteriormente. A gente vai aprender aqui para você não errar nenhuma questão. Então, se você conseguir aprender esses conceitos básicos, você vai conseguir gabaritar essa prova. Vamos lá. O principal aqui é você não se confundir na hora de fazer as contas dos valores. É mais fácil você errar uma questão dessa por conta de uma conta de soma e subtração do que do conceito, beleza? Então vamos ter bastante atenção. Caixa é um ativo.
Então vamos lá, 20 mil. Vamos escrevendo aqui. Duplicatas a receber, ativo, 50 mil. Empréstimos a pagar, um passivo, 30 mil. Vou colocar aqui. Esse outro lado. Estoques, 40 mil, um ativo. Imóveis de uso próprio, 200 mil, um ativo. E já vai fazendo assim, pessoal. Cada número, cada casa de número abaixo da sua, para não confundir. Esses 10 mil, como eu falei anteriormente, ela é uma conta retificadora do ativo. Então, ela vai subtrair do saldo do ativo. Então, ela tem natureza credora. Então, eu vou colocar aqui menos esses 10 mil. Capital social, de 220 mil, PL. Capital social, 220 mil. Fornecedores, é um passivo, 20 mil. Salários a pagar, um passivo, 50 mil. Reserva de lucros, 10 mil, PL. Depósito em bancos, 10 mil, ativo. Impostos a recolher, 10 mil, é um passivo. Aplicações financeiras de liquidez imediata, é um ativo, 30 mil. Agora, pessoal, a gente vai fazer os cálculos. Esses aqui são natureza devedor, débito, débito, débito. Aqui é um crédito, débito, débito. Então, aqui a gente vai somar os débitos e subtrair os créditos. Aqui é um crédito, 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 crédito. Vamos lá. Aqui a gente pode repetir aqui esses 3 zeros. Aqui também vai ser 0. Aí vamos lá. 2 com 5, 7. 4, 11. 11 menos 1, 10. 11. Com 3, 14. 4 aqui. Leva 1 com 3, com 2, 3. 340. Ou seja, vou colocar aqui para ficar mais organizado. O ativo vai ser igual a 340 mil. Vocês viram aqui, né, pessoal? Somei todos os débitos, né? Só subtrair esses 10 mil aqui de crédito, porque esses 10 mil é uma depreciação acumulada. Então, ela é uma redutora do ativo, porque ela está corrigindo o valor desse imóvel aqui. Vamos lá. Passivos, a gente vai somar todos, porque são todos de natureza credora. A gente repete aqui, repete aqui. Aqui é 0. 3 com 2, 5. Com 5, 10. Com 1, 11. Então, aqui são 110 mil. E aqui no PL, 220 com 10 dá 230 mil. 230 com esses 110 dá 340. Então, aqui o passivo mais o PL é igual a 340 mil. Beleza? É coincidência ter dado igual esses valores? Não. Porque na equação fundamental do patrimônio, o ativo vai ser igual ao passivo mais o PL. Aqui são os débitos e aqui são os créditos. Aqui são as aplicações, aqui são as origens. Elas têm que ser, tem que bater, tem que ser igual. Sabendo disso, agora a gente vai para as questões. Vocês vão ver que depois de fazer isso aqui, resolver as questões vai ser o mais fácil. Primeira questão. Em 31 de dezembro de 2020, a situação patrimonial líquida da empresa alcançou o montante de 230 mil. Pessoal, situação patrimonial líquida é a mesma coisa de dizer patrimônio líquido. Beleza? Vou até colocar aqui. PL também é conhecido como situação patrimonial líquida. A gente já fez essa conta aqui, ó. 220 com 10 mil dá 230 mil, que são justamente as duas contas que a gente encontrou aqui do PL, o capital social e o reservas de lucros, beleza? Então, essa questão aqui, ela está certa. Patrimônio, a situação patrimonial líquida da empresa alcançou o montante de 230 mil. Certa questão. Vamos para a próxima. Conclui-se que os imóveis de uso próprio foram avaliados pelo seu custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação acumulada. Vamos lá. A gente viu aqui, né, que existe o imóvel de uso próprio, que ele, em regra, vai ser avaliado a custo, né? Eles são avaliados a custo. Só vai ser avaliada a avaliação um preço justo se for quando é um imóvel para investimentos. O imóvel de uso próprio vai ser a custo. E aqui ele vai ser deduzido, né, como eu já falei anteriormente, dessa depreciação acumulada. Beleza? Que foi esses 10 mil reais aqui. Então a questão também está correta. Certa questão. Beleza? Foram avaliados o seu custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação acumulada. Certa questão. Próxima questão. Caixa e estoques são elementos patrimoniais cujas contas apresentam saldos de natureza credora. A gente viu, né, pessoal? Caixa e estoques são ativos
e são de natureza devedora, ou seja, elas aumentam o valor do ativo. Então a questão está errada. Vou até colocar aqui em vermelho. Beleza, pessoal? Porque elas têm saldo de natureza devedora. As disponibilidades da empresa totalizaram R$ 30.000 em 31 de dezembro de 2020. Agora, antes da gente ir lá para ver no balanço patrimonial, essa conta a gente já tem, mas antes a gente precisa saber o conceito de disponibilidade. Eu puxei aqui o CPC 03, cujo conceito de disponibilidade ele apresenta os conceitos de caixa e equivalente de caixa, que é disponibilidade é isso. O caixa compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Já equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Ou seja, pessoal, disponibilidade é exatamente o que você tem ali, como a palavra diz, disponível. É o valor que tem no seu caixa, o valor que tem na sua conta corrente, o valor que você tem em uma aplicação que tem resgate imediato, que você sabe quanto é que você vai poder resgatar, que ela vai sofrer um risco insignificante e que ela é de curto prazo, que no caso o CPC considera de curto prazo aplicações com vencimento de no máximo 3 meses. Beleza? O que é que a gente tem aqui de disponibilidade? A gente tem a conta caixa, beleza? A gente tem aqui também, vamos ver aqui. Duplicatas a receber? Não, não é uma disponibilidade, você ainda vai receber. Empréstimos a pagar? Não, é um passivo. Estoques? Não, você ainda vai vender. Imóveis? Não, menos líquido ainda. Depreciação? Não. Capital social? Não. PL? Fornecedores? Não. Salários a pagar? Não. Reserva de lucro? Não. Depósito em bancos? Sim, é uma disponibilidade. Quando aparece assim, depósito em bancos, presume-se que seja um depósito ali numa conta corrente, com liquidez imediata. Aplicações financeiras de liquidez imediata, sim, disponibilidade. Então a gente tem três contas aqui que são consideradas disponibilidades. Essa aqui de 30 mil, essa daqui de 10 mil e essa daqui de 20 mil. Vamos ver quanto dá? 20 mil com 10 mil, 30 mil. 30 mil com 30 mil, 60 mil. A questão diz o seguinte, que totalizaram 30 mil. Está errado. Na verdade, são 60 mil. Questão errada também. Vamos para a última desse bloco de questões e veja como é rápido responder após você conhecer os conceitos, após você treinar e fazer logo aquele esquema do balanço patrimonial. Os saldos dos recursos aplicados, tá vendo? A aplicação no ativo da empresa, totalizaram 350 mil. Será? A gente viu aqui que os ativos totalizaram 340 mil. Então, só por isso, já dá para dizer que essa questão está errada. Mas vamos aqui para a segunda parte da questão. Desse total, 120 mil foram provenientes de capital de terceiros. Opa, capital de terceiros são obrigações com terceiros. Passivos aqui, a gente calculou 110 mil. Passivos são obrigações, capital de terceiros. 110. Também está errado. Então, essa questão ela está duplamente errada. Beleza? E aí, pessoal, conseguiram entender bem essa parte aqui de balanço patrimonial? Nas próximas questões eu vou trazer os outros assuntos que foram cobrados nessa prova de agente, que também, a maioria dessas questões também foram cobradas, né, na prova de escrivão, beleza? Então fica aqui, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu, obrigado.